esclarece, para não pagar a pensão alimentícia, para não fazer a partilha de bens, enfim. E aí, nesse caso, a gente pede essa desconsideração da personalidade jurídica. Eu pedi, argumentei, o juiz não me concedeu, agravo de instrumento. Então, é outra hipótese também. A ideia da rejeição do pedido de gratuidade de justiça, o acolhimento do pedido de sua revogação. Questão da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça, ela vem com um monte de novidade no novo CPC. Né? Eu posso pedir ela parcial, total, eu posso dar entrada sem pedir, e aí no momento em que determinou lá o valor dos honorários do perito, eu falo, não tem como pagar esse perito, aí eu peço a gratuidade nesse momento. Então ficou bem mais flexível do que a gente tinha antes, né? Então veio com várias novidades. Mas eu pedi total ou parcial, e aí o juiz não me concedeu, então rejeitou esse meu pedido. Conclusão, eu posso agravar dessa decisão. Cabe aí agravo de instrumento. A exibição ou posse de um documento ou coisa. Às vezes eu tenho aqui uma situação em que eu preciso que alguém, normalmente um contador, ele faça a exibição de um documento. Eu fiz esse pedido, eu formulei, e aí ele não foi atendido. Não consegui que fosse feita essa exibição. Também é situação em que cabe agravo de instrumento. A exclusão de litisconsorte. Quando você tem um processo, e aí eu tenho vários litisconsortes, várias pessoas envolvidas, você pode virar e falar assim, olha, esse fulano aqui não deveria estar nesse processo. Ele foi apontado como uma parte, normalmente está no polo passivo, mas efetivamente ele não deveria estar aqui. E aí você vem fundamentando. Se esse seu pedido de exclusão de litisconsórcio não foi deferido, então cabe aí também ingressar com agravo de instrumento. Outra hipótese relacionada à questão do litisconsórcio é com relação à rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. A gente está falando aqui de uma situação que eu tenho uma pluralidade grande de litisconsórcio. E que aí normalmente o réu vira e fala assim, é muita gente, eu não consigo fazer essa defesa porque ela atrapalha ou a celeridade do processo ou o próprio contraditório. Então, nesse caso, ele pede que seja limitado o número de litisconsórcio. Claro que eu só posso falar nisso se for um litisconsórcio facultativo, porque se for obrigatório, eu não tenho como formular esse pedido. Mas, então, esse réu que tinha lá, sei lá, no polo passivo, 50 pessoas, ele pede para fazer a quebra. E o juiz entende que não, que tem que ficar todo mundo ali. Conclusão. Ele vai poder manejar o agravo de instrumento, tentando fazer a quebra em vários processos menores para poder ter uma agilidade maior processual. Outra hipótese é com relação à admissão ou inadmissão da intervenção de terceiros. Olha só, tanto é que eu não concordo com a ideia de desconsideração da personalidade jurídica sem intervenção de terceiros, o próprio Código também concorda comigo, porque ele colocou um inciso específico para falar da questão de intervenção de terceiros, regra geral, e outro para falar da desconsideração da personalidade jurídica. Mas quando eu vou lá para a parte geral, está todo mundo junto, Quer dizer, sabe aquela ideia de quando você tem um trabalho em grupo, e que aí você pede para os alunos fazerem, eles se dividem, que cada um faz um pedacinho, e que um não sabe o que o outro fez? Às vezes me parece que aconteceu coisas assim nesse código. Então aí quem fez o pedacinho da parte geral esqueceu de conversar com quem estava trabalhando o agravo de instrumento. Porque poderia ter ficado no mesmo lugar. Ou seja, eu poderia retirar aquele inciso que fala especificamente da desconsideração da personalidade jurídica, porque já está aqui dentro. É um inciso a menos para a gente decorar, Bom, eu tenho ainda concessão, modificação, revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Quando a gente está lá na execução, a forma de defesa do devedor é por meio desses embargos. E com relação aos embargos, pode ser ou não concedido o efeito suspensivo. Via de regra, os embargos não têm efeitos suspensivos. Normalmente é concedido quando há uma argumentação e normalmente ainda se faz uma caução, para que o juiz possa conceder esse efeito suspensivo aos embargos. Nesse caso, tendo sido concedido ou não, cabe aí o agravo de instrumento. A redistribuição do ônus da prova, que nós temos também como
Vou dizer a última hipótese que a gente vai estar trabalhando aqui. Essa ideia da redistribuição do ônus da prova passa a ser também uma novidade. A fase saneadora, ela passou a ter uma importância muito grande, porque, dentre outras coisas, eu vou trabalhar aqui a possibilidade da teoria dinâmica do ônus da prova. Não que seja efetivamente uma novidade, porque você fazer a inversão do ônus da prova, a gente já consegue vislumbrar tanto no direito consumerista, nas relações de consumo, quanto no direito de trabalho. Porém, o que veio como novidade é a obrigatoriedade de você fazer a análise da necessidade ou não de fazer essa inversão nesse momento da fase saneadora. Porque lá nos outros casos, você tinha isso como ou praxe, no caso da Justiça do Trabalho, ou o juiz decidia isso lá na sentença, e aí você já não tinha mais como, né, fazer produção de provas. E agora, na fase saneadora, tornou-se, então, obrigatório para que o magistrado ele se manifeste sobre essa ideia de fazer ou não na inversão do ônus da prova. O que isso vai impactar? Que se ele falar que vai fazer a inversão do ônus da prova, ele vai fazer a delimitação e vai dizer quem tem que produzir qual tipo de prova. E aí, nesse caso, eu vou poder agravar dessa decisão. Então, se ele fizer uma inversão do ônus da prova e eu não tiver como fazer a produção daquela prova, porque não está no meu alcance, eu não tenho como produzir aquela prova, eu posso, então, agravar dessa decisão exatamente nesse sentido, porque não sou eu a detentora da informação ou do conteúdo daquela prova que ele está querendo que eu produza. E aí vai ser, então, um dos momentos que eu vou estar podendo utilizar o agravo de instrumento. Bom, com isso a gente termina assim uma análise brevíssima, né, desse artigo 1015. Além disso, ficaria faltando um inciso que foi vetado, né? E aí os outros casos expressamente referidos em lei, que aí tem um monte que a gente vai encontrar, como a questão da liquidação de sentença, no cumprimento de sentença e por aí vai. Tá certo? Então, obrigada, espero que tenham gostado. Boa noite a todos. É sempre um prazer voltar a Porto Alegre. Falar de agravo de instrumento é uma coisa que me chama a atenção, porque a gente olha o agravo e pensa no agravo dentro do novo CPC e acha que ele está adstrito às regras dessa lei. Esquecemos das repercussões desta lei em outros diplomas legais. E a minha fala vai ser em cima de um artigo específico, de uma norma que para mim é muito cara, que está na mídia nacional, no sentido da nossa economia. Enquanto estudantes de direito, pensadores do direito, esquecemos que a economia tem um fator preponderante dentro da criação do Estado e dentro da criação das normas jurídicas. Então a minha fala hoje vai ser o agravo de instrumento dentro da norma da Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Especificamente, o artigo 100, que fala que cabe agravo nas decisões que deferem o procedimento de falência, ou seja, que decreta a falência. Mas para compreender esse agravo, nós precisamos entender o que rodeia essa norma. A Lei de Falência, né, a 11.101, ela trata da falência, fala da recuperação, ela fala de outras normas, como crime falimentar, né? Acho que assim fica melhor? Ou preferem assim? Assim, né? Ótimo. Então trata também dos crimes, recuperação e falência. A lei de falência, ela é uma norma sui generis, porque ela traz direito material e direito substantivo. Então nós poderíamos dizer que a lei falimentar, ela está dividida no aspecto falência em 3 fases. Uma fase pré-falimentar, onde se discute a causa, o motivo da decretação ou não de uma falência. Uma segunda fase, que é uma execução coletiva, onde se reúnem todos os credores para liquidar todo o ativo daquela empresa e pagá-los. E uma terceira fase pós-falimentar,
Então o problema se coloca de que situação? Com as regras da Lei 11.101, nós temos um artigo específico, o 189, que diz que nas omissões desta lei aplica-se o CPC de 73. Ótimo. Essas regras são de 73. O nosso legislador pensou na lei de 73. Quando o Código de Processo Civil foi revogado, com a lei de 2015, nós passamos agora a seguir qual regra? Porque o artigo 100 diz apenas cabe agravo. Eu não tenho mais um dispositivo. Ah, não, mas por lógica, por analogia, eu vou aplicar um novo CPC. Tá, então vamos aplicar o novo CPC. Aí eu pergunto, a decisão que decreta a falência, ela é agravável. Ela pode ser feito agravo. Mas será que as decisões que vieram anteriormente a essa decisão tão cara para o falido, elas podem ser questionadas nesse agravo? Porque, segundo a lei, só poderia em caso de apelação. Então, vamos imaginar o seguinte exemplo. É requerida a falência de uma empresa, ela, dentro do prazo previsto na lei, que é o artigo 98, parágrafo único, em seu parágrafo único, em 10 dias, apresenta a sua defesa e correspondente o depósito elisivo, que nada mais é que o pagamento daquela quantia acrescida de juros, correção monetária e honorários advocatícios. Então a empresa faz esse depósito. E quando é feito esse depósito, o juiz não pode decretar a falência. Veja, ótimo. Se ele não decretar, não precisa agravar, ótimo. Mas é justamente o contrário. O juiz entende que o depósito feito pelaquela empresa não é o valor adequado, o valor correto. E determina a falência. Opa, o que me restou? Vou agravar. Vou agravar. Agora, olha, teve cerceamento de defesa que o valor que eu fiz o pagamento lá do depósito elisivo não é o correspondente. Não, isso aí você não poderia usar na minha defesa, nos recursos, porque isso aí não é passível de agravo, você já pretuiu. Opa, então veja, eu vou ter cerceamento de defesa numa matéria tão séria. Então, nesse caso, como é que nós devemos pensar o processo? Porque dessa decisão, que o juiz não aceitou o depósito, eu estou dizendo que não foi na sentença, ele já, na hora que eu fiz o depósito, ele disse que não era correto. Ele ainda não sentenciou, não decidiu. Ela não é agravável. Então, para entender esse raciocínio, nós precisamos passar pela leitura das normas jurídicas brasileiras. Precisamos entender como era o agravo no passado, até chegar aos dias de hoje. Em 39, no CPC de 39, nós tínhamos o agravo de petição, que era um recurso cabível contra sentenças que extinguiam o processo sem resolução de mérito. Depois, também de 39, tínhamos o agravo de instrumento, cabível contra as decisões interlocutórias expressamente indicadas. Então, veja, eu tinha um agravo de instrumento em 39, muito similar à ideia da taxatividade de hoje. E tínhamos também um tal de agravo no auto do processo, que tinha a intenção de evitar a preclusão de certas decisões, como as exceções de litispendência e coisa julgada. Então veja, se o agravo de petição e o agravo de instrumento e o agravo no auto de processo era assim em 39, eu teria que dirigir, no caso do agravo de petição e agravo de instrumento, eu interpunha perante o juiz de primeira instância, que deveria processá-lo, e para depois determinar a remessa aos autos ao tribunal. Já o agravo no auto do processo é o que nós conhecíamos mais ou menos do agravo retido. Eu fazia ali naquela decisão, verbalmente, por escrito às vezes, ou reduzindo a termo. Então, dentro dessa perspectiva, 39 tem algumas particularidades com 2015. Só que 39 se esvaiu. 39 teve uma importância ímpar no nosso ordenamento jurídico porque unificou o processo civil de uma forma geral. Em 73, o nosso CPC, que estava em vigor, conversando conosco até alguns dias atrás, excluiu alguns recursos, no sentido do agravo, e manteve o agravo retido e também o agravo de instrumento, a forma do que nós já conhecíamos.
Só que esse agravo retido era proposto perante o juiz de primeira instância e devendo ser mantido nos autos para que, caso lá, sendo reiteradas nas razões ou contra-razões de uma apelação, fossem observados em preliminar. Já o agravo de instrumento não era sobre qualquer decisão interlocutória, qualquer decisão interlocutória. Veja, uma mudança de 39 para 73 radical. Radical. Por quê? Já não trazia mais as hipóteses determinadas na lei. Então, o nosso legislador, a nossa sociedade, em 73, clamava por uma aplicação aberta da ampla defesa, do contraditório, do duplo grau de recurso. Só que o nosso agravo de instrumento, em 73, ele precisava também de modificações. E essas modificações vieram em 1995, pela Lei 9.139, salvo erro. Em 2001, com a Lei 10.352. E em 2005, pela 11.187. Essas modificações foram importantes, trouxeram celeridade ao nosso instrumento, de forma a gerar uma efetiva aplicação da norma, dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau. Só que esse agravo, conjuntamente com a nossa lei como inteiro, ela foi revogada no CPC de 2015. Então, o nosso CPC de 2015, ele retirou da possibilidade o agravo retido. Então, eu não tenho mais eu quero propor o agravo retido ou fazer a minha manifestação dessa forma ou daquela forma. Não é mais possível. Então, existem decisões que elas vão ser feitas e eu não tenho como questioná-las a princípio. Né? Então, o que gerou esse rol a princípio taxativo? Uma postergação dos questionamentos das decisões. Decisões essas, né, que, segundo a lei, vão ser decisões interlocutórias, possíveis de recurso, ou decisões não passíveis de recurso. E o nosso CPC, no artigo 1015, eu retomo a fala aqui, diz muito claramente: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 13, outros casos expressamente referidos em lei. Então, veja, eu só posso agravar nas respectivas normas quando estiver lá escrito a palavra agravo. Pode também, o parágrafo único me permite, que os agravos sejam interpostos nas decisões, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença e no processo de execução e no processo de inventário. E o processo de falência? Ele é o quê? Ele é... Sabia que você ia dizer isso? O processo de falência é o quê? É conhecimento? É execução? É uma liquidação de sentença? É um cumprimento de sentença? Eu vou ousar aqui dizer, gente, que o processo de falência, nos moldes da nossa norma que está aqui hoje em vigor, eu ouso dizer que estaria muito mais próximo do cumprimento de sentença, né, uma executiva, coletiva, do que efetivamente uma execução coletiva, como os nossos doutrinadores no passado mencionavam. Por quê? Porque a nossa falência tem 3 fases. Eu preciso discutir o motivo da falência para depois executar. E se eu pegar e transformar isso em uma ideia de processo civil simples, eu tenho uma discussão de mérito. O devedor não cumpre a obrigação que o juiz determinou na sentença. O que eu vou fazer? Um cumprimento de sentença. Se eu pegar essa ideia e jogar dentro do processo de falência, eu vou falar, olha, é um cumprimento de sentença coletiva. Mas antes de dar a resposta à minha indagação, a gente precisa saber que as decisões, elas são agraváveis e não agraváveis. E o artigo 1015 determina isso.
Mas e a lei de falência? Por que se chama agravo? Porque não é apelação. Gente, a gente remetendo ao passado da legislação da falência, a historiografia, né? A gente começa lá em 1850, né? Capítulo 4º, se eu não me engano, do Código Comercial, que tratava das quebras. Lá tinha a decisão que decreta a falência cabe embargos. E agravo com 2 Gs. Agragro, sei lá como é que se pronuncia, né? Essa legislação ela vigorou por um tempo. Em 1890, né? 1890, no decreto de 917, houve uma pequena modificação, né? Os embargos passaram a não ter efeito suspensivo e a sentença que julgar ou não provado os embargos, eu poderia agravar. Essa norma foi modificada por diversos motivos em 1902, essa outra em 1908, pelo Decreto-Lei 2024, que também trazia essa sistemática de embargos, agravo, e criou um novo recurso, a apelação. Então, a legislação da falência, ela, no passado, ela não trabalhava muito bem a ideia de que recurso cabia. Então, eu tinha 3 possibilidades de recurso. E a doutrina foi construindo a ideia. Por que cabe esse? Por que cabe aquele? Então, Carvalho de Mendonça afirmava que não cabia embargos quando a falência for requerida com fundamento no artigo 2º do Decreto de Lei 2024. Né? E daria, no entanto, efeito suspensivo para esse documento. Esses remédios eram propostos contra as decisões de sentença declaratória. Veja, sentença declaratória. Hoje, a nossa lei de 2005, a lei 11.101, tem uma estrutura um pouco diferente, mas também um pouco similar. Diferente por quê? Porque a decisão que decreta a falência é uma decisão. Artigo 100, está lá escrito: decisão que decreta a falência. Cabe agravo. E aquela que indefere, cabe apelação. Ótimo, então veja, aquela pergunta: se o sujeito indeferir a meu pedido inicial de pedido de falência, eu vou entrar com a recurso X. Se ele deferir, recurso Y. Ótimo, mas que regra? O CPC. O CPC. Por que o CPC? Por que eu vou remeter à aplicação subsidiária do CPC? A lei de falência mandava remeter de 73. E o nosso legislador, ouso dizer, descuidado, não fez essa modificação no nosso Código de Processo Civil de 2015. Ele deveria, né? No artigo 189. Nas omissões e no que couber, aplica-se as regras do CPC de Lei 13.105 de 2015. Deveria, mas não fez. Então eu tenho que construir. É claro que essa construção é um pouco simples, mas eu vou construir a aplicação do novo CPC. E na hora que eu construir essa nova ideia, né? Essa nova ideia, eu pergunto: será que naquela decisão que eu vou agravar da falência, eu posso argumentar como preliminar algum fato anterior ou precluiu? Se eu entender que o processo de falência ele é trifásico, eu não vou poder. Se eu entender que ele é uma execução coletiva, eu posso. Porque a lei diz, no processo de execução, ponto. Se eu entender que ele é um cumprimento de sentença coletiva, um processo sincrético coletivo, entendo eu que posso. Né? Então vamos entender. A doutrina afirma que o dispositivo do artigo 189 ele é dispensável. Mas, no entanto, dentro de um condão de impedir a insegurança jurídica, esse artigo existe, sem efetividade, sem eficácia.
Então, eu vou aplicar o CPC? Vou. Vou agravar? Vou. E das decisões interlocutórias do processo de falência? Eu vou poder agravar? Eu vou dizer para vocês que no processo de falência, eu vou poder agravar das decisões que forem interlocutórias. Porque o processo de falência, ele não é processo de conhecimento puro. Ele é um processo sui generis, onde existe uma execução coletiva ou um cumprimento de sentença de caráter coletivo. Não é? Então, dentro dessa perspectiva, gente, a decisão que decreta é uma sentença. E o recurso cabível é o agravo de instrumento, por uma opção meramente legislativa. Há uma sentença agravável. O agravo é a via de regra, o recurso cabível desta decisão. E há decisões que são agraváveis, como essa, e há decisões que sofrem apelação. Diante da exposição, podemos afirmar, pela via de regra legal atual, não é possível, né, dentro do nosso agravo da falência, alegar preliminares nas razões ou suas contras-razões. Porque o artigo 1009 do CPC é claro nesse tocante. Só voltando aqui. 10. A sentença cabe apelação. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas para preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Como o recurso não é apelação, essa questão não dá certo. Então, as decisões interlocutórias no processo de falência podem ser agraváveis, pela simples razão: no agravo de instrumento é aplicada as disposições expressas quando for processo de conhecimento. A falência não é processo de falência, não é processo de conhecimento, perdão. Ele é um processo sincrético coletivo ou uma execução coletiva. Então, por isso, essas regras da taxatividade aqui do CPC, elas não são auto-aplicáveis na lei de falência no tocante ao processo de falência. Deixamos de lado aqui a ideia da recuperação judicial, porque merece um outro estudo, ok? Então ficamos nessa. São agraváveis, na minha concepção, as decisões do processo de falência. Não discutimos aqui recuperação. Obrigado a todos e obrigado ao Estado de Direito por permitir essa nossa explanação, ok? Estamos à disposição sempre que o convite vier. Obrigado. Eu sempre estimulo a participação com os livros para as perguntas, então queria ver se alguém já pensou. Eu vou pegar o primeiro do Simples Nacional aqui, que foi uma doação da editora Revista dos Tribunais, e agradecendo a participação. Então, boa noite, professor Leonardo. Boa noite, professora Renata. Então, eu queria saber qual é a natureza da decisão que decreta falência e se ela é agravável porque é uma decisão de mérito ou se incide em qual inciso da lei do novo CPC. Por favor. Pode. Eu vou passar para Dois colegas para fazer 3 perguntas e depois, se tiver mais, daí eu passo de novo um bloco de 3. Boa noite, meu nome é Edson, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação aos prazos. Como é que ficou com relação aos prazos do Estado? O antigo Código do Processo Civil, no artigo 188, ele dizia que o Estado tinha o prazo em dobro para recorrer em quadro para contestar. Então, tendo como novo paradigma a celeridade processual e todos esses conceitos e modernidade, como é que fica com relação a esse tema? Bom, primeiramente, boa noite
doutora Renata, doutor Leonardo, perdão, tá? Parabenizá-los pela exposição que acabaram de fazer. E o que eu tenho para falar é apenas uma complementação, né? Acredito, do que vocês acabaram de falar. Que uma das opções que eu vejo, né, que os advogados poderiam fazer para fundamentar o agravo de instrumento, cuja hipótese não está prevista no 1015 do novo CPC, além do princípio da cooperação, foi trazida pela doutora Renata, né, eu acho que seria trazer paulatinamente o requisito do agravo de instrumento sob a ótica do CPC de 73, né, que era a urgência cuja demora poderia causar uma grave lesão ou de difícil reparação ao jurisdicionado. Até porque a regra do CPC de 73 era o agravo retido e não o de instrumento. Eu acredito que o legislador seria muito mais feliz se ele mantesse esse requisito do que trazer um artigo como 1015, cujas hipóteses se encontram de forma taxativa. Era isso. Bom, com relação à questão do prazo, né, o 188 do CPC de 73, ele foi substituído, mas não foi excluído um prazo diferenciado para o Ministério Público, para a Fazenda Pública. Só que em vez de ser em quádruplo, continua tendo um prazo diferenciado, só que eu vou falar em dobro. Mas tem esse diferencial também. Então... As escolas também, as faculdades. Ah, sim. Aí a Defensoria Pública, os núcleos de prática jurídica, que são credenciados junto ao tribunal, também tiveram aí a ampliação do prazo para prazo em dobro para se manifestarem. Passa a ser uma novidade. Então todo mundo ficou em dobro, menos nós, os advogados, sozinhos, né? Com relação à sugestão do colega sobre a fundamentação com relação à questão da urgência, né, da premência. Tem que tomar cuidado para a gente não esbarrar na questão de entender que seja um pedido de tutela provisória. Porque se você coloca essa ideia do perigo in mora, do perigo da demora, que é uma das fundamentações para você falar da tutela provisória de urgência, então talvez não seja entendido como um agravo de instrumento, mas sim como um pedido de tutela provisória recursal. Então, e aí quando você vai analisar a questão da tutela provisória, você vai pedir a tutela provisória perante aquele juízo que está com processo. Se o juízo de primeiro grau está com processo e ele ainda não sentenciou, é ele que vai ser o competente para analisar o pedido de tutela provisória. Então, eu tenho receio que se eu utilizar esse tipo de fundamentação, eu esbarraria nessa interpretação e aí eles entenderiam que aquilo que eu fiz não é um agravo de instrumento e sim um pedido de tutela provisória. E aí eles falariam que não... Eles, TJ, né, falariam que não teriam competência porque o processo estaria ainda em primeiro grau. Entendeu? Porque agora... mas assim, tá valendo, né? A gente vai tentando. Porque a gente está construindo. Então, nós estamos aqui trabalhando o nosso Brazilian Law. Então. A questão da natureza jurídica da decisão que decreta a falência, não é isso? E o que acontece? Quando eu faço a leitura da legislação, Lei 11.101, eu encontro dois artigos muito importantes. O primeiro artigo é o artigo 102, que determina que os efeitos em relação à pessoa do falido é a partir da decisão. Ou seja, a partir do momento que o juiz decreta, ele está inabilitado para gerenciar os seus bens, ele se encontra falido. Da mesma forma, o artigo 99, inciso 2º, que determina o conteúdo da sentença que decreta a falência, traz um termo legal que não poderá retrotraí-lo em mais 90 dias a contar do pedido de falência, pedido de recuperação ou do primeiro protesto válido. Então veja, em relação à pessoa, é para frente, não vai ser retroativo. E em relação aos negócios, ele vai ter uma retroatividade. E os negócios realizados na forma do artigo 129, que trata da ineficácia dos negócios, eles não vão surtir efeito. E se porventura transferidos a terceiros, os terceiros vão perder esses objetos, se eles estiverem de boa fé, vão ter direito à restituição. Então, a celeuma da natureza jurídica
né, indagada, se dá pela lei de 45, que falava a sentença que declara. Mas toda sentença declara, né? Toda sentença traz uma característica declaratória. Então, veja, na minha sentença, ou seja, na sentença da falência, eu tenho efeitos retroativos, efeitos não retroativos. Então, eu ouso afirmar, e aí eu trago um concurso que teve no Distrito Federal para juiz, né, em que a questão indagava justamente a natureza. E a resposta desse concurso é natureza sui generis, tanto constitutiva como declaratória. Então, eu tenho duas essências na mesma decisão. Eu não tenho como falar declaratória ou constitutiva, nem terminativa, porque não pôs fim ao processo. Só houve uma transmutação de conhecimento, onde se discute o mérito, para execução coletiva. Por isso, o processo de falência como um todo é um processo sui generis. E ouso afirmar que a sentença é sui generis. Ela não se enquadra taxativamente ou de uma forma muito clara em uma das naturezas da nossa doutrina quando fala de decisão. Ok. Eu entendo que sim. Eu entendo que sim, que é uma decisão de mérito agravável. Bom, nada. Tem uma participação e depois a gente vai fazer o sorteio de 2 livros. Eu pedi já 2 números para ela. Ela disse o 18 e o 36, né? Foi. E daí o professor fez uma proposta que, apesar de ele não ter... Está em mãos. Está em mãos, né? Está em mãos com os 2 livros dele que ele tem publicado. Eu também vou pedir o número de 1 a 43, daí depois para o professor. E ele vai dizer quais livros ele vai sortear. Né, para vocês serem alguém vai ser contemplado. Vou passar o microfone para o colega. Uma pergunta assim, mais ou menos simples. Será que a gente poderia dizer de forma geral assim, sobre o novo CPC com relação ao agravo de instrumento, que agora existem decisões interlocutórias que são apeláveis e sentenças que são agraváveis? Como diz, né? Você gosta muito de falar, eu deixo você falar. Preciso de 2 números de 1 a 46. 1 a 46, o 2 Mais e o 22. Bom, eu começo discordando que nada tem de simples. O novo CPC não é simples mesmo. A gente precisa entender essa alma que ele traz aqui. Mas efetivamente é isso que vai acontecer. Nós vamos ter então decisões que eu vou estar utilizando o agravo ou apelação. E aí eu vou ver que às vezes essa decisão que é uma sentença, vou estar usando o agravo de instrumento. Daí as decisões interlocutórias, vou estar usando o agravo de instrumento. Então vai estar acontecendo isso sim. Ou seja, nós temos mais variáveis do que a gente tinha antes. Não ficou simples não. Pessoal, só como eu não trouxe os livros, né, o meu HD externo esqueceu em casa realmente. Eu vou só apresentá-los e depois do sorteio, né, eu vou encaminhar um e-mail e pegar o endereço e vou mandar um livro, né, são 2, eu vou mandar um livro para cada um dos sorteados com uma dedicatória. Me dá licença. Conhecendo o direito, aspectos legais, jurisprudenciais e doutrinários, onde é uma coletânea, né, de advogados que trabalham diversos temas, envolvendo o direito empresarial e o direito processual na atual conjuntura específica do nosso novo CPC. E o segundo é o curso de Direito Empresarial, Teoria da Empresa e Direito Societário, né? Essa é a autoria minha, em que eu trabalho a estrutura do direito empresarial no aspecto da teoria, né, da empresa e direito societário. E junto também trago posições doutrinárias, jurisprudenciais e exercícios de concurso ao final do texto para sistematizar o aprendizado. Ok?
Quero agradecer muito a presença de todos. Não esqueci de falar dos livros. Os livros que o professor Leonardo vai enviar pelos Correios, quem ganhou foi o 2 e o 22, que são as pessoas, o Carlos Eduardo Prata de Prates, é isso? Isso, ganhou. E o 22 é a Rosilane Lúcia. Onde é que ela tá? Tá aí, também ganhou o livro do professor. Daí eu vou pedir para vocês, eu preciso que vocês escrevam para mim aqui o endereço de vocês para poder enviar depois pelo correio. E os outros dois, que a professora sugeriu, 18 e 36, foram o André William Brits e 36 a Alessandra Nunes Medeiros. Então aqui que eu vou passar, a Alessandra ganhou a monografia jurídica da RT, do autor Eduardo de Oliveira Leite. Agora eu não lembro o nome do teu nome. O André ganhou do Tito Costa, Recursos em Matéria Eleitoral. E uma doação da RT. Eu quero lembrar que para a gente poder dar o certificado tem que estar presente no evento, aqui, né, prestando atenção na atividade, então não dá para se deslocar, ou se tiver uma tolerância de atraso até 10, 15 minutos. Depois de meia hora que está ocorrendo o evento, eu não posso mais passar o certificado. Então vocês me procurem onde eu estiver, porque é uma forma de controlar a presença, que a gente tem a duração de 1 hora, no máximo 1h30, no máximo 2 horas, mas a gente não dá muita tolerância, né? Porque a gente já espera em torno até 7h10, começamos um pouquinho mais tarde. Vou pedir para os dois professores ficarem em pé. Vocês fiquem onde estão, só levantem para eu poder tirar a foto do nosso encontro. E uma salva de palmas aí pela presença e participação. Obrigada.